no caso de uma dissolução fracionada, nós podemos ter a ação de um líquido em um gás através do processo que nós chamamos de aquecimento, gerando a condensação. No caso de não usarmos o solvente, o processo a ser utilizado é a destilação fracionada. Sempre nós teremos gás e um outro gás. Por quê? Para que nós tenhamos essa liquefação, que será fracionada. Conforme vocês estão vendo, nós utilizamos bastante esse equipamento no laboratório de química. Trata-se de um funil de bromo e um suporte universal. Percebam que nós adicionamos a água e o óleo. Depois de um certo tempo, o óleo, por ser menos denso que a água, ele entra num processo que nós chamamos de flotação. Ele fica na parte superior e a água na parte inferior. O que nós teremos? Ali nós temos uma válvula, uma pequena torneira. À medida que nós abrimos essa torneira, nós iremos separar a água do óleo. Onde? No becker. Processo de separação de misturas heterogêneas. Conforme nós tínhamos visto no vídeo anterior, eu expliquei para vocês que toda vez que nós utilizarmos um becker e adicionamos nesse becker uma certa quantidade de areia e uma certa quantidade de serragem, nós adicionaremos aqui uma pequena quantidade de água. A areia fica depositada no fundo por um processo que eu chamo de decantação. A serragem, por ser menos densa, ficará na superfície da água, pelo processo que nós chamamos de flotação. E a água ficará concentrada no meio dessas duas substâncias sólidas. Então eu tenho sólido, líquido e sólido. Chamarei o sólido de soluto e o líquido de solvente. Neste caso, a flotação, o líquido é usado para separar sólidos de diferentes densidades. E o menos denso irá flutuar. E conforme eu já havia dito, neste caso o menos denso será a serragem. E o mais denso será a areia. Ainda na flotação, nós temos areia e serragem, a quantidade mais densa no fundo do copo. Adicionamos a água, a serragem vai ficar na parte superior, a água no meio e a areia embaixo. Matéria. Vou falar para vocês que a matéria é composta por pequenos tijolinhos que eu chamarei de átomos. Esses átomos, eles podem combinar entre si. E nós teremos aqui misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Mas também podemos ter substâncias. Essas substâncias podem ser substâncias diferentes ou podem ser substâncias compostas. Como, por exemplo, podemos ter apenas oxigênio, podemos ter apenas nitrogênio, podemos ter também gás carbônico, podemos ter também monóxido de carbono, ou seja, os elementos químicos eles podem ficar sozinhos ou eles podem se agregar, se unir. Decantação. Temos aqui o funil de bromo, mais uma vez. Percebam que nós adicionamos a água, juntamente à água colocamos o óleo. À medida que nós vamos virando aquela torneira, a água vem até o becker e o óleo ficará na parte superior. É por isso que dizemos que líquido e líquido. O líquido mais denso permanece na parte inferior e o funil vai permitir que ocorra um escoamento, controlando-se a abertura dessa torneira. Temos aqui a decantação, que é a separação do sólido por meio de diferenças de densidades. Percebam que na parte inferior nós temos uma água barrenta ou uma água com areia, foi adicionado água. Depois de um determinado período de descanso, nós temos o processo de separação. A água, por ser menos densa, ficará na parte superior e a areia
missuras, temos aqui um copo ou uma xícara, a água está bastante quente e nós adicionamos ali um chá. O que acontece? Nós teremos um processo de extração dessas substâncias químicas, seguida de um processo de filtração. Temos também a famosa dissolução fracionada. Apesar de um dos sólidos da mistura se dissolverem nos líquidos, nós também podemos ter um processo chamado de solubilização. Traduzindo, eu tenho num recipiente areia e eu adicionei um pouquinho de cloreto de sódio, sal de cozinha. Percebam na parte superior que nós colocamos água e adicionamos essa água no suporte onde está a areia e o cloreto de sódio. Depois de algum tempo de descanso, a areia ficará na parte inferior, o cloreto de sódio irá se misturar com a água e ficará na parte superior. Na dissolução fracionada, adicionamos um líquido capaz de dissolver apenas um dos sólidos constituintes da mistura. Conforme eu havia explicado, eu tenho um suporte e neste suporte eu adiciono um pouquinho de areia. Adiciono agora um pouquinho de cloreto de sódio, sal de cozinha e adiciono água. Deixo essa mistura em repouso. Depois de algum tempo, eu perceberei que a água ela entrará em contato com esse cloreto de sódio e ficará na superfície, enquanto a areia não se misturará, ela ficará logo abaixo. Temos aqui o processo de filtração da cevada ou do café. Percebam que nós temos um filtro, adicionamos ali a substância química e nessa substância química adicionamos essa água quente. Então vamos ter o mesmo processo de extração seguida de filtração. Evaporação. Como vocês estão vendo, nós temos as salinas. Evaporação é um processo natural muito comum e ele vai permitir a separação do cloreto de sódio da água. A mistura da água e sal é colocada em tanques rasos com água e por um processo de evaporação, essa água virá para o estado de vapor e nós teremos ali esse elemento químico que é o cloreto de potássio. Só lembrando que o sal de cozinha que nós usamos é adicionado nele um composto químico conhecido por iodo. Então o nosso sal é um sal iodado. Por quê? Porque o nosso metabolismo necessita de iodo. Se tivermos falta de iodo, teremos problemas com uma glândula que chamamos de tireoide. O nosso corpo vai ter aí um processo de disfunção e poderemos desenvolver o tão conhecido bócio. Queridos, temos aqui o processo de separação de misturas utilizando um ímã. Percebam que a pessoa segurou um ímã, foi adicionado ali um cloreto de sódio, sal de cozinha, juntamente com uma grande quantidade de pequenos pregos. Por separação magnética, esse prego será atraído por esse eletroímã. Então nós poderemos separar essa mistura. Temos aqui o processo de peneiramento. É necessário dizer que nós podemos ter o peneiramento por peneiras finas ou grossas. Neste momento, estamos separando a farinha de trigo. Aqueles grânulos mais grossos ficarão depositados nas cerdas da peneira e os grãos mais finos estão sendo colocados sobre a mesa. Processo de separação magnética usado em lugares onde há sucata, restos de eletrodomésticos, restos, por exemplo, de materiais usados no carro, enfim, produtos que serão utilizados na indústria ou reutilizados também na indústria. O processo de separação de misturas por separação magnética. Nós temos aqui um processo de separação de misturas heterogêneas, sólido e sólido. Por quê? Porque um dos sólidos ele será atraído pelo ímã. Só é usado quando uma das substâncias possui propriedades magnéticas, que no caso nós podemos falar que é o ferro, o níquel e o cobalto, porque eles possuem propriedades ferromagnéticas. Temos
Temos aqui um processo muito simples, que é a cadação. Percebam que essa pessoa está separando pequenos pedacinhos de pedra, insetos que estão muitas vezes ali no feijão. Então nós utilizamos a mão para fazer essa separação. Sedimentação. Na sedimentação, percebam que nós temos um becker, abaixo nós temos a areia, acima foi colocado um pouco de água e na superfície nós adicionamos serragem. Por a serragem ser menos densa, ela ficará na superfície. Portanto, é um processo que ocorre espontaneamente pela ação da força de gravidade. Após um período de repouso, as partículas sólidas ficarão mais densas e se depositarão no fundo, e as menos densas ficarão acima, na superfície. Flotação ou sedimentação fracionada. Eu vou separar um sólido de um outro sólido com uma diferença acentuada de densidade. Exemplo, a areia da serragem. Percebam aqui, nós temos dois solúveis, dois sólidos, a areia e a serragem. À medida que eu adicionei o solvente, eu coloquei a água, o menos denso ficou na superfície, o mais denso sedimentou, ficou abaixo. Levigação. A levigação é uma técnica utilizada na mineração, separando o ouro da areia. Nós temos aqui uma corrente de água passando por sólidos diferentes. Nesta situação, o menos denso, que é o leve, ele será arrastado pela água e o mais denso, ele não consegue se arrastar. Então, ele ficará preso nessa bandeja ou nessa peneira, se assim eu posso dizer. A matéria, então, ela é formada por substâncias simples e compostas, e nós podemos ter também as misturas homogêneas e heterogêneas. Mais uma vez, nós temos aqui as salinas. Percebam que nós temos um tanque com um pouco de água, e por um processo de evaporação, essa água vem para o estado de vapor, e nós teremos ali o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Temos aqui diferentes cores, diferentes estruturas, simbolizando diferentes estruturas químicas. Temos aqui o processo de centrifugação. Percebam que foi adicionado ali um tubo de ensaio. Nesse tubo de ensaio nós podemos separar glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, podemos separar também as plaquetas, os monócitos, os linfócitos, enfim, as células que estão no nosso corpo, das mais densas para as menos densas. Temos aqui uma fornalha. Nessa fornalha nós temos o petróleo. Por aquecimento, no primeiro momento teremos o resíduo, que é a parafina e o asfalto. Num segundo momento, o óleo lubrificante. No terceiro, o óleo combustível. No quarto momento, a querosene. No quinto momento, a gasolina. E no último momento, o gás. Cristalização. É uma técnica utilizada para recuperar um sólido dissolvido num líquido. A solução é exposta ao ar para que o líquido evapore lentamente. Então, ali eu tenho um becker, eu adicionei uma solução aquosa e, juntamente, sulfato de cobre. Adicionei uma tampa sobre o becker, com bastante orifícios. Depois de um tempo, os cristais de sulfato de cobre eles começam a aparecer. Cromatografia. Temos aqui uma técnica utilizada para separar substâncias coloridas que têm a propriedade de serem transportadas a velocidades diferentes no mesmo solvente. Como vocês estão vendo, nós temos aqui um copo. Neste copo foi adicionado um solvente. Agregado àquele lápis, nós temos um papel, um filtro poroso. À medida que nós colocamos esse filtro, esse papel dentro do copo, nós vamos ter, por capilaridade, a subida dessa tinta em todo esse filtro. Esse processo de separação de componentes de tinta, nós chamamos de cromatografia. Nós iremos desenvolver essa técnica aqui no laboratório. Finalizando, temos as misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, nós sabemos que podemos ter a destilação simples e fracionada, e o processo de cristalização.
Já as heterogêneas, nós temos a filtração, a decantação, a catação, a flotação, a dissolução fracionada, a separação magnética e a sublimação. A centrífuga, que é utilizada para separar os glóbulos vermelhos e também os glóbulos brancos, as substâncias mais densas das substâncias menos densas. E temos aqui o processo físico de separação: misturas heterogêneas de sólidos, misturas heterogêneas de sólidos e líquidos e misturas heterogêneas de líquidos. Finalizo aqui, meus queridos, a nossa aula a respeito de substâncias e misturas. Deixarei as atividades na plataforma eClass. Peço gentilmente que vocês assistam o vídeo, façam as atividades e nós faremos a correção dessas atividades na próxima semana. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença.